Bom, pessoal, o assunto agora é diagnóstico morfológico das inflamações. Tá? A gente vai conversar um pouco nesse momento, ou a partir de agora, sobre como é que a gente dá o nome, né, o nome completo para esse processo inflamatório, baseado principalmente em elementos como a localização, o tipo de exudato, a distribuição das lesões, a duração delas e a gravidade ou grau da lesão. Esse diagnóstico morfológico ele é extremamente importante justamente para a gente, de novo, correlacionar com o tipo de agente ou com o estado do processo inflamatório, pensando em terapêutica, em conduta, em manejo desses pacientes. Tá? Então, eu acho que talvez seja um dos momentos mais práticos desse olhar sobre a inflamação. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a localização. Tá? Então, para a gente denominar um processo inflamatório baseado na localização dele, a gente vai utilizar a designação do órgão e às vezes para isso a gente vai usar radicais ou termos que venham que denominem o órgão em latim ou em grego. Então a gente vai precisar realmente conhecer alguns deles. Né? Existem numerosas listagens lá no IAULA, eu vou deixar uma listagem para vocês dos principais, dos mais utilizados. Isso sempre, geralmente isso é visto nos conteúdos mais relacionados à patologia aplicada ou patologia especial, tá? Mas a gente vai usar então essa designação do órgão e vai agregar a ela o sufixo "it". Tudo que tem "it" é inflamação, na sua grande maioria sim, com exceção, por exemplo, de celulite. Claro que existe a doença inflamatória celulite, tá? Que são aquelas, geralmente umas paniculites necrotizantes, tá? Mas a celulite, essa conhecida em humanos, por dar aquela morfologia rugosa na pele, ela não é exatamente ou não é uma lesão predominantemente inflamatória. Tem algum componente ali, tem alguma fibrose ali, mas ela não é, naquele estado, uma doença em estado puramente inflamatório, tá? Da mesma forma que nem todas as inflamações recebem, de fato, o sufixo "it", como, por exemplo, as pneumonias. As pneumonias, elas são inflamações do pulmão, pneumonia é inflamação do pulmão, só que ela não recebe o sufixo "it". Eu posso chamar de pneumonite? Pode sim. Só que ficou meio convencionado no estudo de patologias respiratórias que pneumonite é geralmente uma pneumonia mais de origem alérgica, mais relacionado com eventos imunomediados e por aí vai. Bom, mais do que só a gente denominar o processo inflamatório, designar o órgão, muitas vezes a gente precisa designar ainda um determinante anatômico do órgão. Eu quero dizer que é naquele órgão, mas eu quero dizer que é numa parte específica daquele órgão que acontece o processo inflamatório. E aí a gente diz que a gente utiliza, então, o determinante anatômico. Eu vou, para exemplificar isso, eu vou utilizar, né, eu vou usar como exemplo o intestino, tá? O intestino, para denominar a inflamação, a gente parte do nome dele, né, em latim, que é enteros, então fica enterite. Só que a enterite, ela pode acontecer em diferentes partes do intestino. Pode ser no duodeno, no ilho, no seco, no cólon, por exemplo. Então, quando for no duodeno, podemos dizer que é uma duodenite. No ilho, uma ileite. No seco, uma tiflite. No cólon, uma colite. E a gente ainda pode combinar, né? Por exemplo, se é no seco e no cólon, vai ser uma tiflocolite, tá? Então, é uma forma de definir um determinante anatômico daquele órgão, ou definir inflamação num determinante anatômico. Bom, a gente também pode querer denominar de uma forma bem específica um processo inflamatório pensando nos componentes histológicos daquele tecido. E aí eu vou usar o rim para exemplificar isso para vocês. Então, no rim, o nome do rim, né, para fins de inflamação, a gente vai usar também o nome latim, que é nefros, e aí a gente vai dizer que a inflamação no rim é uma nefrite, tá? Não é uma rinite, pelo amor de Deus. Rinite é inflamação da cavidade nasal, tá? Então é uma nefrite, tá? Bom, e aí, se
a gente, se nesse rim o processo inflamatório afetar principalmente os glomérulos, a gente vai dizer que isso é uma glomerulonefrite, tá? Se essa nefrite está afetando principalmente o interstício, o tecido conjuntivo de sustentação, a gente vai dizer que esse rim está sendo afetado. Nesse rim a gente encontra uma nefrite intersticial. Bom, se além do interstício os túbulos renais também estão afetados, a gente vai dizer que nesse rim existe uma nefrite túbulo intersticial. Pode ser só tubular? Pode, é mais rara. Geralmente ela é túbulo intersticial, tá? Então, percebam sempre que a gente pode agregar denominações, pneumonias bronquiolares, broncointersticiais, intersticiais, e por aí vai, tá? Então, sempre a gente pode ainda agregar determinantes anatômicos, especificações anatômicas a essa designação da localização. Com isso, agora eu vou começar a usar assim, ó, vamos começar a montar um nome de uma inflamação hipotético, tá? Então, considerando primeiro a localização, né? Então, o determinante anatômico, o órgão mais o it e o determinante anatômico. Vamos, inventei aqui, uma nefrite intersticial. O próximo item que a gente vai considerar para dar nome para essa inflamação é o tipo de exudato. Também sugiro que vocês vejam, né? Ou imagino que vocês já tenham tido contato com a nossa aula que comentou os tipos de exudato, tá? Onde a gente viu desde o seroso até o granulomatoso e os outros, né? Os outros que a gente considerou hemorrágico, necrotizante, neutrofílico, eosinofílico, fibrino necrótico, seromorrágico, granulomatoso e por aí vai, né? Fibrino purulento e por aí vai, tá? Então, na nossa situação hipotética, dependendo dos elementos que a gente encontrar naquele processo inflamatório, e isso pode ser por avaliação macro? Pode, mas no mundo ideal, a gente vai usar o que a gente encontrou na histologia para definir esse nome, tá? Então, de novo, na nossa situação hipotética, o exudato aqui era um supurativo, tá? Então, a gente encontrou pus aí na histologia, encontrei neutrófilos, necrose de liquefação, restos de neutrófilos. Então, no interstício desse rim, eu encontrei os elementos de pus, tá bom? Bom, e aí a gente vai usar a distribuição para definir, saber nesse rim, no interstício desse rim, qual era a distribuição das lesões. Todo o rim estava afetado? Só uma parte? Bom, vamos ver isso, tá? Então, quando a inflamação está restrita a um local, a um único foco, eu chamo ela de focal. Se ela é um pouco mais ampla, focalmente extensiva. Se forem vários focos, multifocal. E se esses focos estão se unindo, multifocal coalescente. Envolveu todo o órgão? Ela é difusa, tá? Muito cuidado com isso. Às vezes pode gerar um pouquinho de confusão. Vocês já viram lá, já viram em outras aulas, né, em outros momentos, que às vezes existem várias formas da gente dar, várias formas corretas da gente dar um nome a um processo inflamatório, tá? Então aqui também, por exemplo, eu posso dizer que tem uma enterite focal ou segmentar se eu estou vendo uma inflamação só no jejum. Tá? Mas eu também posso dizer que tem uma jejunite difusa. O jejum inteiro está afetado. Jejunite difusa. Ou então, uma enterite focal. Ou uma enterite segmentar. Porque eu estou dizendo que é só uma parte do intestino. Os dois termos estão corretos. Então, só para exemplificar, aqui, um órgão qualquer, tá? De uma forma toda esdrúxula, qualquer órgão, com uma lesão focal, tá? Bom, se essa lesão focal for se expandindo e afetar uma área inteira, a gente vai dizer que ela é uma focalmente extensiva. Se ocorre em vários focos, ela é uma multifocal. E muito interessante que as multifocais geralmente estão relacionadas com patogenia embólica, tá? Então, ou dispersão
de agentes via hematógena. Então a gente chegou no ponto, depois chegou no outro, depois chegou no outro, depois chegou no outro. Então também a distribuição faz a gente pensar ou correlacionar essa doença com possíveis agentes etiológicos. Essa multifocal, tá? Ou esses múltiplos focos, eles podem se ampliar e se sobrepor. Então, multifocal aqualescente, como a gente já falou. Ou então em todo o órgão difusa. Essa difusa, ela pode ser inicialmente difusa, então também está geralmente relacionado com infecções hematógenas, né? Ou então ela pode ser uma focal que foi se ampliando, chegou a multifocal coalescente, foi se ampliando, ampliando e acabou envolvendo todo o órgão, sendo então uma difusa. Só um exemplo de como isso é importante, né? Pneumonias, elas são realmente denominadas ou pelo tipo de exudato, né, que elas formam, ou essas multifocais, elas são realmente chamadas de embólicas, né? A intersticial, as broncopneumonias segmentares, tá? Então, aqui um exemplo de um vírus sincicial bovino mais Pasteurella, né? Em que tem uma pneumonia supurativa crânio ventral, tá? Então, é um jeito da gente também designar esse processo inflamatório. Então, considerando, nesse caso, a distribuição, tá? A gente, na nossa situação hipotética, é uma nefrite intersticial, supurativa, difusa. O interstício de todo o rim estava afetado, tá? O interstício do rim inteiro estava afetado, ou no interstício de todo o rim eu encontrei os elementos do pus, seja na macro ou seja na microscopia. Bom, aí o próximo, ainda aqui, né? O próximo elemento que a gente vai utilizar para denominar, para fazer diagnóstico morfológico da inflamação é a cronologia, tá? Ou duração do processo. Quanto à cronologia, quando a gente pensa nisso, a gente pensa invariavelmente em tempo, tá, gente? Mas aqui vai para muito além de pensar só em tempo. Quando a gente fala da cronologia, aqui a gente sim se refere a tempo, a tempo para desenvolvimento das lesões, mas muito mais do que isso, a gente está falando dos elementos que tem nessa inflamação. Claro que alguns elementos exigem tempo para que consigam se depositar, mas o que vai definir realmente o termo que a gente vai usar para designar essa inflamação são os elementos que a gente vai encontrar nesse processo inflamatório. Então, nas lesões agudas, eu vou encontrar principalmente os elementos lá, os sinais cardeais, né? O rubor, o calor, o aumento de volume. Na histologia, então, eu vou encontrar algum edema intersticial, eu vou encontrar os vasos bem cheios de sangue. Então, todos os elementos que me fazem pensar ou enxergar ali um processo de inflamação aguda, aquela que a gente estudou, o processo de inflamação aguda. A subaguda é quando a inflamação aguda está cedendo e está havendo evolução para alguma das outras formas, seja para cura, ou seja para supurativa, ou para crônica. Então, eu vou encontrar vasos repletos de sangue, ainda algum edema intersticial, então elementos da inflamação aguda, mais elementos já que me indicam uma evolução por um processo inflamatório de maior duração, de longa duração, tá? Então, necrose, alguma fibrose discreta, não pode ter muita fibrose, porque aí já nos remete a um processo de mais tempo, né? Já tem elementos que exigem mais tempo para se depositar, tá? Até a gente chegar na crônica, onde eu vou encontrar bastante necrose instalada, tá? Ou talvez já nem tanta necrose, mas eu vou encontrar especialmente fibrose, tá? E fibrose madura. E além da fibrose, isso tinha que estar aqui do ladinho, eu posicionei mal aqui, tá? Supuração ou infiltrado granulomatoso. Então, se eu encontrar realmente pus instalado, infiltrado granulomatoso, pio granulomatoso, eu nem penso mais, né? Porque eles vão estar acompanhados de fibrose também, então a inflamação é crônica. Tem autores que dizem que se tu já disser que ela é supurativa ou granulomatosa, que tu nem precisa botar o termo crônico do lado. Prof, falou em crônico agora, tu falou em inflamação crônica. Ai, minha cabeça tá confusa. Realmente, de todo mundo fica nessa hora, não se apavora,
tá? O que acontece? Aqui a gente está designando, a gente está usando o termo crônico para designar a cronologia do processo inflamatório. Mas a gente já usou o termo crônico para designar um processo inflamatório muito específico, que é a inflamação granulomatosa, tá? Lembra lá, quem já assistiu aquelas aulas, que eu comentei que esse termo ele era usado em mais de uma circunstância com aspectos diferentes. Então, quando eu falo de inflamação crônica, eu estou falando de inflamação granulomatosa, tá? Agora, quando eu uso crônico aqui, junto com os outros termos, eu estou utilizando o termo crônico para designar a duração. Ah, mas é mais ou menos a mesma coisa, porque uma granulomatosa, ela é de longa duração. Perfeito. Mas uma supurativa também é de longa duração. Então, se eu vou classificar ela quanto à duração, ela também é crônica, tá? Eu sei que isso causa confusão, eu acho isso um saco, mas assim, não existem outros termos para designar esse mesmo processo. Eu, na verdade, gosto mais do termo de inflamação granulomatosa quando a gente se refere ao termo, né, ao processo de inflamação crônica. E aí, então, só para a gente fechar esse nosso olhar sobre a cronologia, né, pensando um pouquinho na cronologia dos exudatos. O seroso sempre é agudo, sempre se refere à inflamação aguda. Catarral e fibrinoso podem ter uma sobreposição de um elemento de inflamação aguda, né, ou serem elementos de inflamação aguda, mas geralmente eles já estão relacionados mais com o processo subagudo. Enquanto que purulento e granulomatoso, realmente eles podem ter um viés de inflamação subaguda, mas eles são realmente inflamações de caráter crônico, tá? Então, claro que tudo isso está relacionado com o tempo, mas lembra, muito mais do que o tempo, que vai fazer a gente reconhecer, não é tu perguntar pro tutor, ou pro proprietário do rebanho, ou pro capataz, quantos dias tem isso, tá? Mas tu vai lá, olha aquela lesão e identifica os elementos que ela tem. E aí tu vai identificar, tu não vai depender da anamnese, tu vai identificar qual é a provável duração desse processo. Se é um processo agudo, subagudo ou crônico, tá bom? Bom, com isso, então, a gente agrega mais um elemento para esse nosso nome de rainha da nossa inflamação, né? Que é a cronologia. No caso aqui, bom, já era supurativa, né? Tinha que ser crônica ou tinha que ser no mínimo subaguda. Não poderia ser aguda, de jeito nenhum, tá bom? E aí, para finalizar essa conversa, a gente vai falar ainda sobre o grau ou gravidade do processo. Esse é o parâmetro mais subjetivo, tá? Geralmente pode haver alguma confusão entre observadores. A gente denomina, então, a lesão ela pode ser leve, ou também dita discreta, moderada, ou grave, também dita severa. Aqui, o que está em parênteses é sinônimo. Às vezes, o que eu acho que é uma lesão leve, um colega ou uma colega pode achar que é uma lesão moderada. O que esse colega acha que é moderada, de repente eu já acho que é grave, tá? Então, pode acontecer uma subjetividade nesse olhar para o grau. Daqui a pouco eu penso assim, não, tá só num órgão. E esse faz parte de um quadro de uma doença que pode afetar mais órgãos. Então eu vou dar como leve. Mas de repente alguém já olhou, mas no órgão inteiro, tá comprometendo a função do órgão, vou dar como moderada ou vou dar como grave, tá? Então, esse aqui talvez seja o parâmetro que menos informa e que é o mais subjetivo deles. Mas é um parâmetro que existe e a gente utiliza ele para designar o processo inflamatório também, tá? E com isso a gente consegue, então, completar o nosso olhar, né? Designando o grau e aqui, nesse nosso quadro hipotético, a gente colocou que era uma lesão grave, tá? Então, fechamos com uma nefrite supurativa difusa crônica grave. Então, sempre a ideia é essa, né, gente? A gente vai completando, a gente vai agregando os elementos e
completando as informações todas sobre esse processo inflamatório. Tá? E de posse disso, a gente pode realmente designar o processo, né? A gente pode realmente dar nome para o processo, e para que isso? Repito, mais uma vez, né? A gente dá nome para o processo para que a gente consiga fazer uma especulação, né? Fazer uma correlação ou uma relação com possíveis agentes etiológicos, pensar em como a gente vai lidar com aquele processo inflamatório naquele paciente. Tá bom, meu povo? Com isso, a gente encerra essa conversa e a gente encerra, na verdade, nossas conversas sobre inflamação. Tá bom? Então, era isso por enquanto.